continuidade ao assunto de metabolismo de aminoácidos, vamos falar nesta videoaula sobre catabolismo, tá? E dentro de catabolismo, nós vamos aproveitar e reforçar o que é transaminação e o que é desaminação, que são reações gerais que podem acontecer tanto no anabolismo quanto no catabolismo. Dentro do catabolismo de aminoácidos, nós podemos dividir de uma forma didática que o aminoácido ele vai ser dividido em duas partes. Uma parte será o grupo amino, tá? Que será removido, e uma outra será a cadeia carbônica. Então, tudo que tem na estrutura do aminoácido, menos o grupo amino, nós chamaremos de cadeia carbônica. Então, para que o aminoácido seja degradado, sofrer o seu catabolismo, vai ocorrer a remoção do grupo amino e também a oxidação da cadeia carbônica. A remoção do grupo amino, nós temos que falar como que esse grupo amino ele vai ser transportado, né? Porque no meio aquoso ele vai se protonar e vai transformar-se no íon amônio, o NH4+. E esse íon amônio ele é tóxico. Então, grande parte dele tem que ser transportado numa forma menos tóxica, para quando chegar ao fígado, esse íon amônio possa ser convertido em ureia. Além do íon amônio e da ureia, nós temos outras moléculas que têm nitrogênio e são eliminados na urina, que nós chamamos compostos nitrogenados de excreção. Ao final desta videoaula, falaremos também de outras reações químicas que envolvem os aminoácidos, visando, por exemplo, a produção de neurotransmissores, de histamina, tá? Então, aguardem alguns instantes. Então, catabolismo de aminoácidos. Então, vamos dividir os aminoácidos na sua cadeia carbônica e no seu grupo amino. A partir disso, nós vamos falar como que ocorre a oxidação dessa cadeia carbônica e como que ocorre o processo de remoção do grupo amino. Então, nós temos proteínas da dieta, proteínas intracelulares, que constantemente estão sendo degradadas. Então, as proteínas intracelulares que não são mais úteis para a célula ou que não se novelaram corretamente, elas vão ser degradadas, elas vão sofrer proteólise, formando aminoácidos. Proteínas da dieta são digeridas por proteases e também geram aminoácidos. Esses aminoácidos têm destinos, vários destinos dentro da célula. Nós vimos na videoaula anterior que esses aminoácidos são úteis para a formação de outros aminoácidos, formação de peptídeos, formação de proteínas. E também vimos que servem para a formação, né, de nucleotídeos e outras substâncias que têm nitrogênio na sua estrutura. Quando nós falamos do catabolismo dos aminoácidos, nós temos que lembrar que esses aminoácidos, eles têm o grupo amino e o que sobrou da cadeia carbônica nós chamamos de esqueleto de carbono ou cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, como existem 20 aminoácidos diferentes, então será formado 20 cadeias carbônicas diferentes. E essas 20 cadeias carbônicas diferentes nós damos o nome de alfa-cetoácido. Quando a célula precisa de energia, grande parte dessa cadeia carbônica, ou seja, do alfa-cetoácido, vai ser oxidado no ciclo de Krebs, tá? Ou ciclo do ácido cítrico em CO2 e água para a produção do ATP. Mas algumas dessas cadeias carbônicas podem dar origem à glicose, podem ser utilizados para formar glicose, né? Como nós vimos na gliconeogênese, a possibilidade de nós formarmos glicose em situações de jejum. Então, quando não tem glicose proveniente da dieta, glicose proveniente da degradação do glicogênio. Então, quando esse jejum é mais prolongado, nós temos condições de produzir glicose a partir de aminoácidos, a partir do lactato e a partir do glicerol. Então, aqui está mostrando esse esquema, né? Quando a cadeia carbônica, né? Porque o grupo amino não fará parte da glicose, porque a glicose é C6H12O6, não tem nitrogênio na sua estrutura. Então, o aminoácido perde o grupo amino, o que sobrou da sua cadeia carbônica dará origem ao oxalacetato, que por sua vez pode ser utilizado para a formação da glicose na gliconeogênese. Além disso, qual é o destino do grupo amino? O grupo amino vai ser transformado em carbamoil fosfato, que vai entrar no ciclo da ureia, tá? Então, nós temos que o ciclo da ureia é onde vai converter o íon amônio num composto menos tóxico para o organismo, chamada ureia. Então, vamos ver isso agora com mais delicadeza, mais devagar, tá? E esses dois processos, como vocês estão vendo aqui, são cíclicos,
tá? Então, nós temos duas vias metabólicas cíclicas que se interagem, que é o ciclo do ácido cítrico com o ciclo da ureia. Por isso que é conhecido também como bicicleta de Hans-Krebs, tá? Devido a essa comunicação que nós vamos falar daqui a pouco. Os aminoácidos nós conhecemos nas aulas anteriores, né? Na aula anterior a gente fez uma revisão. Nós vamos focar aqui, vamos dar destaque para o grupo amino. Tirando o grupo amino, o restante nós chamamos de cadeia carbônica, tá? E essa cadeia carbônica também pode ter nitrogênio, tá? Só que nós sabemos que esse grupo amino aqui, ele vai ser removido por transferência, por transaminação ou por desaminação. E o nosso foco hoje é o catabolismo dos aminoácidos, né? Então, essa videoaula vai falar desse catabolismo. E essa cadeia carbônica, que aqui está toda desenhada, né, colorida, destacada em cor azul, ela pode seguir destinos diferentes. Elas podem ser, a cadeia carbônica pode ser oxidada lá no ciclo de Krebs, tá? Sendo útil para a produção de ATP, quando a cadeia carbônica é oxidada em CO2 e água. Ou ela pode ser usada para a formação de glicose na via da gliconeogênese, ou ela pode ser convertida em triacilglicerol, que é um lipídio de reserva energética. Já o nosso grupo amino, ele pode ser eliminado, grande parte dele é convertido no ciclo da ureia lá no fígado, tá? Em ureia. Então, o grupo amino é convertido em ureia, que é um composto menos tóxico. Então, a célula, quando não precisa daquele aminoácido, que ele vai sofrer catabolismo, o grupo amino é retirado, né, e eliminado na forma de ureia. Agora, o que vai acontecer com a cadeia carbônica depende muito das necessidades que a célula possui, tá? Então, parte da cadeia carbônica é oxidada para a produção de ATP, uma outra parte dessas cadeias carbônicas são usadas para formar glicose e até conversão de TAG. Como assim conversão em TAG? Quando a célula já tem ATP suficiente, né? Ela não está precisando de ATP, ou seja, a pessoa está bem alimentada, só que tem um excesso de aminoácido, a cadeia carbônica deste aminoácido vai ser convertida em triacilglicerol. Então, a pessoa que se alimenta com excesso de proteínas e não tem uma demanda por síntese proteica proporcional ao que está sendo consumido, vai sobrecarregar o funcionamento dos rins, que é onde vai ocorrer a formação da ureia, e a cadeia carbônica será convertida em triacilglicerol. E aqui é um resumo sobre os tipos de remoções que podem acontecer a partir remoções do grupo amino, que podem acontecer com o aminoácido que está sofrendo catabolismo. Então, o aminoácido pode perder o grupo amino. Esse grupo amino, quem vai retirar dele vai ser uma enzima, uma transaminase. Então, a transaminase tira o grupo amino do aminoácido e entrega para o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, ao ganhar o grupo amino, né, eu vou escrever aqui para a gente conseguir visualizar, né? Então, aqui, nesse aminoácido, eu vou destacar aqui, pela escrita, o grupo amino, tá? NH3+. Tá? Então, aqui está o grupo amino. Claro que tem carboxila, tem radical, mas eu estou destacando aqui o grupo amino. A enzima aqui, as transaminases, elas tiram esse grupo amino do aminoácido, então ela vai tirar aqui, tá? Ela vai pegar, vai quebrar essa ligação, vai tirar esse grupo amino e vai colocar aqui no alfa-cetoglutarato. E aí o alfa-cetoglutarato, ao ganhar esse grupo amino, ele não é mais alfa-cetoglutarato, porque houve uma mudança na sua estrutura química. E ele agora passa a ser o nosso glutamato, tá? Então, o alfa-cetoglutarato, ao receber o grupo amino que era do aminoácido, ele é transformado, né? Então, ó, o aminoácido tem um grupo amino. A transaminase tira esse grupo amino e entrega para o alfa-cetoglutarato. E aí, o alfa-cetoglutarato com o grupo amino, agora é o nosso glutamato. O que sobrou do aminoácido sem o grupo amino não pode mais chamar-se daquele nome, não é mais aquele aminoácido. É um alfa-cetoácido correspondente. Correspondente por quê? Porque cada aminoácido são 20 aminoácidos diferentes, então tem 20 alfa-cetoácidos diferentes. Esse glutamato, posteriormente, ele pode seguir uma ação de uma nova transaminase ou de uma desaminase que conhecida como glutamato desidrogenase.
O que que a glutamato desidrogenase faz? Ela retira esse grupo amino. Então, ao retirar esse grupo amino aqui, a glutamato desidrogenase vai retirar ele e o que sobrou do glutamato volta a ser alfa-cetoglutarato. Lembrem, o alfa-cetoglutarato, quando ganhou o grupo amino, virou glutamato. O glutamato, ao perder o grupo amino, volta a ser o que ele era antes, alfa-cetoglutarato. E esse grupo amino aqui, ó, agora é o íon amônio, tá? Por que o íon amônio, professora, não era NH3? Nós sabemos, gente, que o NH3, quando ele está no pH fisiológico, ele vai se ionizar, né? Decorrente do pH do meio, ele recebe mais um íon H+. E aí, quando ele recebe o íon H+, ele forma o NH, tá? O H4, que é o nosso íon amônio, H4+, tá? Então, o NH3, que é o grupo amino, foi retirado aqui e formou o NH3. O NH3 vai ganhar um íon H+ do meio e vai formar o que nós chamamos de íon amônio, tá? Então, forma o íon amônio aqui, que é tóxico para o organismo. O glutamato também pode ter esse grupo amino retirado e entregue para o oxalacetato. E aí, o oxalacetato, quando recebe esse grupo amino, né? Então, vamos lá. Agora, o grupo amino agora foi dado para esse oxalacetato. Na hora que colocou esse grupo amino aqui, então, tirou do glutamato e entregou para o oxalacetato. Aí, o oxalacetato vai virar o aspartato. Então, agora o grupo amino tá aqui, ó. Tá? Então, o grupo amino passa a estar aqui na estrutura do aminoácido que deu origem ao aminoácido aspartato. Então, o oxalacetato, ao receber um grupo amino, vira o aspartato, que é um aminoácido. Então, vamos tirar ele daqui, porque ele não tá mais aqui. Então, recapitulando. Esse grupo amino aqui era do glutamato, que por sua vez era desse aminoácido aqui, inicial, que estava sofrendo catabolismo. Então, existem duas possibilidades. Ou vai ocorrer uma transferência, porque as transferases, elas tiram de um lugar e entregam para o outro. A transaminase tirou do glutamato, entregou para o oxalacetato e formou o aspartato. Então, isso é uma transferência. Já aqui, a glutamato desidrogenase, ela tirou do glutamato o grupo amino e não deu para ninguém, liberou. Então, aqui é uma desaminação. E aqui são transferases, são transaminações, transferências. Esse processo aqui, anterior, né, que é uma forma esquemática, nós temos a formação de glutamato, que quando está com grupo amino, nós chamamos de reservatório temporário. Primeiro reservatório temporário. Já o aspartato é o segundo reservatório temporário. Ambos, glutamato e aspartato, são aminoácidos que trabalham como reservatórios temporários, tá? Então, a ação conjunta das transaminases, que está abreviado pela letra T, e a glutamato desidrogenase, GD, permite canalizar o nitrogênio da maioria dos aminoácidos para o aspartato ou para o íon amônio. Então, o aspartato e o íon amônio são substâncias que contêm nitrogênio que fizeram parte de uma estrutura de um aminoácido que vai ser catabolizado. Mas como existem 20 aminoácidos diferentes, esse processo é um processo geral, não é exatamente todas as reações que acontecem com todos os 20, porque nós não vamos estudar as 20 vias metabólicas do tipo catabólica, catabolismo de glicina, catabolismo de alanina, catabolismo... Não, nós não vamos estudar os 20. E aqui é um resumo, né, para mostrar que, por exemplo, a lisina e a prolina passa por outras reações químicas que a gente não mencionou, até dar origem ao glutamato. O grupo amino dela, desses dois aminoácidos, estarem no reservatório chamado glutamato. Esses aminoácidos, o grupo amino deles também vai ficar na forma de glutamato. Aqui mostra que a glicina, metionina, serina e treonina, por reações próprias, vão dar origem, tá? Vão sofrer desaminação e vão estar aqui com íon amônio. Então, vamos ter várias opções, tá? Então, nós temos outros aminoácidos aqui que seguem outros caminhos, mas sempre chegando ao íon amônio, ao aspartato e precisamos também ali do meio do bicarbonato. Então, o íon amônio, a maioria do íon amônio é convertido em ureia. O aspartato, vamos voltar, o aspartato, ele é um reservatório
temporário de um grupo amino que faz parte de um aminoácido que sofreu ação de transaminases. Então, para formar a ureia, eu preciso de íon amônio, de aspartato e bicarbonato. Igual uma costureira, para fazer um vestido, ela não precisa de tecido, linha, zíper, bordar outros itens para bordar esse vestido e a sua energia. Então, para nós sintetizarmos a ureia, nós precisamos de matéria-prima. E a nossa matéria-prima para a formação da ureia é o íon amônio, o aspartato, o grupo amino do aspartato, já que ele é um reservatório temporário, né? E o bicarbonato. A ureia tem 2 nitrogênios. Um nitrogênio vem do íon amônio e o outro nitrogênio vem do aspartato, do grupo amino do aspartato. E tem um carbono que veio do bicarbonato. Então, usando essa matéria-prima, mais energia, mais ATP, o nosso corpo consegue transformar a maior parte do íon amônio em ureia, que é um composto menos tóxico. Então, nós terrestres, uma maneira de um composto nitrogenado de excreção é a ureia. O íon amônio, ele é tóxico para os tecidos, por isso que ele precisa ser convertido em ureia. E ele é tóxico principalmente para o nosso cérebro. A conversão da maior parte do íon amônio em ureia é fundamental, importante para manter os níveis destes íons baixos no sangue e nos tecidos. Quando a pessoa tem uma alteração, né, hepática ali, uma situação de lesões hepáticas causadas por uma cirrose hepática, excesso de bebidas, às vezes um micro-organismo que causou ali uma hepatite, tá? Nós temos que nos preocupar, porque o fígado é o principal local que vai converter um amônio em ureia. Então essa pessoa, ela pode estar com os níveis elevados com o passar do tempo, com esse fígado não funcionando 1 dia, 2 dias corretamente, vai acumulando esse íon amônio. E a intoxicação por amônia tem os seguintes sintomas: tremor rítmico característico, vocalização confusa, visão turva, coma e casos, né, mais graves, né, com concentrações mais elevadas, coma e morte. Como esse íon amônio, ele é produzido em todas as nossas células, porque todas as nossas células fazem catabolismo dos aminoácidos. Então, esse grupo amino vai ser retirado. Se todas as células lançarem, né, o íon amônio na corrente sanguínea, vamos dizer que quase ao mesmo tempo, né? Não que seja algo proposital, mas elas vão trabalhando e vão produzindo esse íon amônio, as células. E se esse íon amônio cair na corrente sanguínea, já é tóxico para o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ao longo da evolução dos vertebrados, ele precisou se desenvolver, né, vias metabólicas que fossem adequadas para que não tivesse essa toxicidade. Então, a estratégia que foi criada é pegar esse íon amônio, incorporar esse íon amônio, ligar ele em outra molécula, e essa molécula que foi produzida a partir da ligação do íon amônio numa molécula anterior, essa outra molécula ser transportada para chegar lá no fígado. Então, essa substância não é tóxica, essa substância consegue entrar na membrana plasmática do hepatócito, então ela é permeável. Então, o nosso organismo tratou de fazer isso, devido à toxicidade do íon amônio. Então, devido à toxidez do íon amônio, o íon amônio, deve ser incorporado em substâncias não tóxicas e permeáveis às membranas, os quais irão para o fígado, sendo o grupo NH4 convertido em ureia. E como que ocorre esse transporte? O íon amônio é transportado quando ele está na estrutura química da glutamina e da alanina, que são aminoácidos também, que são aminoácidos que não são tóxicos e conseguem passar pela membrana plasmática dos hepatócitos. Então, a glutamina e a alanina são aminoácidos que são importantes para o transporte de íon amônio na corrente sanguínea. A maioria do íon amônio estão nessas estruturas dessas moléculas aqui, destes aminoácidos, para chegar lá no fígado. Mas lá na célula, por exemplo, epitelial, na célula lá da minha bochecha, formou íon amônio. Como que esse íon amônio vai estar lá na glutamina? Nós precisamos de uma molécula inicial para receber esse íon amônio.
Por exemplo, o glutamato é um aminoácido que vai ter o íon amônio colocado na sua estrutura química. Então, o íon amônio é ligado no glutamato com gasto de ATP para fazer essa ligação. É um processo que gasta energia e vai formar a glutamina. Então, a glutamina está transportando quem? Esse íon amônio na sua estrutura. E o ATP foi quebrado em ADP e PI, tá? E um dos íons H+ foi liberado aqui. A alanina é a mesma coisa, tem uma substância inicial que recebe assim o amônio, se transforma em alanina e viaja a essa célula que produziu alanina e glutamina, libera na corrente sanguínea. Essa glutamina e alanina vai chegar lá no fígado, lá no hepatócito, vai soltar o íon amônio. E esse íon amônio agora dentro do hepatócito não vai fazer mal para o cérebro. Por quê? Porque o cérebro está numa região espacial diferente e isso aconteceu no interior do hepatócito, não foi na corrente sanguínea. Então lá, quando o íon amônio chega lá no fígado, tá? Que é o local responsável pela detoxificação do íon amônio, né? O principal local, mas nós também temos que o rim e o cérebro conseguem fazer isso. Ele vai transformar o íon amônio em ureia. E as características da ureia é um composto apolar, não tóxico, difusível através da membrana e tem alta taxa de depuração renal, que vocês vão aprender isso na fisiologia, na aula de sistema renal. Então, mais uma vez aqui, ó, nós estamos com uma via cíclica, assim como o ciclo de Krebs. Dá até para fazer uma analogia aqui com o ciclo de Krebs. O íon amônio, que é liberado lá dentro do hepatócito, ele vai lá para a mitocôndria e lá dentro da mitocôndria, esse íon amônio se associa ao bicarbonato. E quando ele se associa ao bicarbonato, essa ligação do íon amônio com bicarbonato gasta 2 ATPs. E aí formou um composto chamado carbamoil fosfato. Então esse C-O aqui é do bicarbonato, esse H2N é do íon amônio. O carbamoil fosfato, assim como o acetil-CoA, lá do ciclo de Krebs, o acetil-CoA se liga com oxalacetato para formar citrato. Aqui eu tenho uma analogia comparativa, aonde o carbamoil fosfato se liga com a ornitina e forma citrulina. Esta reação que está aqui com o número 2 é a primeira do ciclo de Krebs. Desculpa, é a primeira do ciclo da ureia, tá? Assim como no ciclo de Krebs, quando o acetil-CoA combina com o oxalacetato, forma citrato, é a primeira reação do ciclo. No ciclo, o que antecede o ciclo de Krebs é a conversão de piruvato para acetil-CoA. De piruvato para acetil-CoA não faz parte do ciclo de Krebs. Assim como a formação do íon amônio ligando com bicarbonato para formar carbamoil fosfato, também a reação número 1 aqui, não faz parte do ciclo da ureia. Voltando, então uniu o carbamoil fosfato com a ornitina, formou a citrulina. A citrulina sai de dentro da mitocôndria e vai para o citoplasma. O C-O aqui é do bicarbonato, o NH2 do íon amônio. O que sobrou da estrutura da citrulina aqui, ó, essa outra parte aqui, é a ornitina. Tudo que tá aqui em preto é a ornitina. Esse C-O e esse NH2 é o íon amônio e o bicarbonato. A próxima reação precisa também gastar ATP, porque vai ligar a citrulina no aspartato. Quem é o aspartato? Vamos voltar aqui no... Quem é o aspartato? O reservatório temporário, nosso segundo reservatório temporário de grupo amino. O que nós queremos é pegar o grupo amino de um aminoácido, de outro que sofreu catabolismo e transformar isso em ureia, porque tanto o íon amônio que está aqui, como esse grupo amino que está aqui na estrutura do aspartato, vieram do catabolismo de aminoácidos. Então, vamos mais uma vez aqui. O aspartato, que é um reservatório temporário de grupo amino, que foi destacado aqui na cor azul, nós vamos ter a união dessas duas moléculas. Aqui nós vamos gastar ATP. Só que esse ATP vai ser quebrado em AMP. Então, nós vamos... E esse PPI vai ter uma ligação quebrada aqui, porque toda vez que forma PPI, nós temos uma enzima que quebra o PPI, quebra a ligação que tem entre um fosfato e o outro. Então, quando o ATP é quebrado em AMP, nós temos duas ligações ricas em energia sendo quebradas. É como se nessa reação 3 aqui, nós tivéssemos gastado 2 ATPs. Então, nós gastamos 2 ATPs aqui e mais 2 ATPs aqui. Então, foram 4 ATPs gastos até o momento. E vão ser os únicos.
Aí nós tivemos a união da citrulina com aspartato, observando que essa cadeia carbônica aqui do aspartato está na cor roxa, formando, então, arginino succinato. A união de citrulina com aspartato formou arginino succinato, que é uma molécula bem maior. Na próxima reação, nós vamos ter a quebra dessa ligação covalente aqui, liberando essa parte roxa. Essa parte roxa que sobrou é o nosso fumarato. Daqui a pouco nós vamos ver como que esse fumarato vai conectar o ciclo da ureia no ciclo de Krebs. E o que sobrou da estrutura, né? Se eu tirar isso aqui, o que sobrou aqui, ó, essa parte, deixa eu colocar aqui com a canetinha para ficar mais visível, tá? Com a canetinha vermelha. Isso aqui que sobrou do arginino succinato, porque a ligação foi quebrada aqui, isso tudo aqui que sobrou, ó, saiu isso aqui, que é o fumarato. O que sobrou é a arginina, que também é um aminoácido. A próxima reação é uma hidrólise, que vai quebrar essa ligação. Isso aqui que sobrou, né, que tá dentro desse quadradinho, é a nossa ureia, que tem H2N, C-O, NH2. E o restante, né, da molécula da arginina é a nossa ornitina, que volta, né, lá para dentro da mitocôndria, combina com um novo carbamoil fosfato, forma outra citrulina e assim por diante. Então, a cada ureia formada foi necessário um íon amônio, que é a matéria-prima, um íon amônio, o bicarbonato e o grupamino do aspartato. Então, esse íon amônio aqui, o NH4 rosa, tá aqui. O nitrogênio tá aqui, ó. Esse nitrogênio aqui, do íon amônio, tá aqui. Esse carbono aqui tá aqui. E esse nitrogênio tá aqui, formando a ureia. E o que vai acontecer com a ureia? Vai ser encaminhada do fígado para os rins, para ser eliminado na nossa urina. Como falei para vocês, a bicicleta de Hans Krebs. Como que tá a ligação do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs? Gravem aqui, ó. Nessa reação sai o fumarato. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar isso. Os aminoácidos, né, para formar a ureia, nós precisamos do íon amônio. Deixa eu usar a caneta aqui, ó. Nós precisamos do íon amônio, precisamos do bicarbonato, precisamos do aspartato. Então, olha aqui, ó, aspartato entrou no ciclo da ureia, o íon amônio entrou aqui no ciclo da ureia, o bicarbonato entrou aqui no ciclo da ureia. E durante esse processo, nós vimos que saiu fumarato. Então, ó, precisei de bicarbonato, íon amônio e aspartato. E eu gastei quantos ATPs? 4 ATPs. Apesar de ser 2 mais 1. Só que esse aqui, em termos de gasto, ele houve quebra de 2 ligações de energia. Então, é como se tivesse gasto 2 mais 2, 4. Então, voltando aqui, 4. E aqui as moléculas, a matéria-prima para formar a nossa ureia. O fumarato que saiu daqui, ele vai por ação, ele faz parte ali do nosso ciclo de Krebs. O fumarato vai converter em malato. O malato, se você olhar no ciclo de Krebs, o malato se converte em oxaloacetato. E nessa reação, a enzima envolvida vai tirar elétrons do malato, passar para o NAD+, que virará NADH. E aí regenera o oxalacetato. O oxalacetato, por sua vez, por ação de transaminases, vai receber um grupamino. E aí o oxalacetato com grupamino dá origem a quem? O aspartato, igual eu expliquei aqui nessa figura, ó. O oxalacetato, quando recebe um grupamino do glutamato, o oxalacetato recebeu esse grupamino, ele vira quem? O aspartato. E vamos nós aqui, opa. Então, esse aspartato começa tudo de novo. Lembrando, cada NADH equivale à produção de 2,5 ATPs. O livro da Anita Marzocco e do Bayardo Torres, que eu tenho muita admiração pelo trabalho do Bayardo Torres, porque ele se preocupa com o ensino em bioquímica, eles arredondam 2,5 para 3. Então, se a cada ureia formada eu gastei 4 ATPs, só que no ciclo da ureia, eu gastei 4 ATPs, só que o próprio fumarato que foi liberado e vai regenerar o aspartato, o oxalacetato, gera 3. Então, o gasto não foi tão grande assim. Gastou 4, mas produziu 3. Então, o gasto por ureia, o gasto real foi de 1 ATP, porque teve uma compensação, tá?
É como se a universidade, inicialmente, ela investe numa adaptação de eliminação de, vamos dizer assim, de lixo reciclado. Então, vai gastar dinheiro para fazer um sistema de coleta adequado, apropriado e que funcione. Só que esse próprio material que foi descartado, ele vai ser vendido. E aí, aquele dinheiro que você conseguiu vender do produto que foi confeccionado com aquele lixo reciclável, vai bancar o custo que tem da coleta seletiva. É uma comparação grosseira, mas vocês veem que olha como o organismo é capaz, tá? E nós temos, né, na nossa urina, não só ureia, nem só íon amônio. Mas a ureia é o principal componente, a principal substância nitrogenada que um homem adulto, né, que nós liberamos. Um homem adulto, ele libera por dia em torno de 30 gramas, que equivale a quase 90% das substâncias nitrogenadas que estão na urina, tá? Uma parcela do grupo amino dos aminoácidos que sofrem catabolismo vão ser liberados na forma de íon amônio. O que importa é manter esse nível de íon amônio reduzido. A maioria dele foi convertido em ureia. Temos também uma substância chamada creatinina, que vem da degradação daquela fosfocreatina, que eu já expliquei para vocês, que a fosfocreatina é uma molécula energética do músculo, né? Em algumas atividades físicas, como salto, golfe, a gente usa ATP e fosfocreatina, que já estão prontos no músculo. Então, tem uma concentração aqui, o dobro do íon amônio. E nós também temos o ácido úrico, que não foi produzido a partir de aminoácidos, tá? Mas nós vamos estudar isso no próximo bloco de conteúdo. Vai ser dentro de metabolismo de nucleotídeos. Nós vamos ver como se forma ácido úrico. E vamos ver também que não é só o catabolismo dos aminoácidos que gera ureia. Nós também temos nucleotídeos que vão dar origem à ureia. Assim como nós temos nucleotídeos, mais precisamente bases nitrogenadas púricas, que dão origem ao ácido úrico. E todas essas 4 substâncias têm na sua estrutura o átomo de nitrogênio. Essa quantidade de ureia e de íon amônio, ela pode aumentar. Tudo vai depender da quantidade de nitrogênio que a pessoa ingere, tá? Então, este valor pode aumentar proporcionalmente ao aumento da quantidade de proteínas ingeridas, já que nosso corpo não guarda os aminoácidos ingeridos de forma desnecessária. E todo o nitrogênio excedente é eliminado, né? Todo ele, que eu falo assim, a maioria deles é convertido em ureia. E como foi colocado aqui, não há reserva. Então, se uma pessoa se alimenta de excesso de proteínas, ou seja, adquire mais aminoácidos do que deveria, para síntese de proteína, peptídeo, síntese de proteínas musculares, proteínas de membrana, aquele excesso de aminoácido não tem um lugar para guardar. Então, ele vai ser catabolizado. E o seu grupo amino vai ser convertido em ureia. Então, vai sobrecarregar o funcionamento do fígado. Então, pessoas que têm alguma lesão hepática vão ter que passar por uma dieta adequada em proteínas. Não pode ser uma dieta livre, tá? Além, então, do grupo amino que nós já falamos, nós temos que falar o que vai acontecer com a cadeia carbônica, que é onde está o grupo carboxila. Então, reações envolvendo a cadeia carbônica. Removido o grupo amino dos aminoácidos, resta a sua cadeia carbônica, que vai ser chamado de alfa-cetoácido correspondente. As 20 cadeias carbônicas diferentes são oxidadas quando a célula está precisando, né? Por vias próprias que convergem para a produção de alguns compostos. Então, nós não vamos estudar o que acontece com cada cadeia carbônica. Nós vamos ver quais são os produtos finais que essas 20 cadeias carbônicas formam. Algumas cadeias carbônicas de alguns aminoácidos se transformam em piruvato, outras em acetil-CoA e outras em intermediários do ciclo de Krebs, como oxaloacetato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA e fumarato. Então, essas substâncias que estão ali no ciclo de Krebs são conhecidos como intermediários do ciclo de Krebs. Assim como a frutose 6-fosfato, ela é o intermediário da glicólise. E qual que é o destino que esses alfa-cetoácidos possuem, tá? Tudo depende das necessidades que a célula tem, do estado fisiológico que ela tá e do tipo de tecido que nós estamos falando. Então, se a célula está precisando de ATP,
esse alfa-cetoácido tem que ser oxidado lá no ciclo de Krebs. Uma outra situação, se o indivíduo está numa situação de jejum e precisa de produzir glicose, a cadeia carbônica vai ser usado para a produção de glicose na via da gliconeogênese, que a gente já estudou no metabolismo de carboidratos. Se a célula não precisa de ATP, tá bem nutrida, não precisa produzir glicose e tem aquele aminoácido ali e não tem onde guardar, o que vai acontecer com a cadeia carbônica é que ela vai ser utilizada para a formação de ácidos graxos, consequentemente, ácidos graxos se ligam no glicerol e formam o TAG, que é o nosso lipídio de reserva. E se a pessoa está em jejum prolongado, tá? A cadeia carbônica vai ser usada para a formação de corpos cetônicos, que servem como combustíveis celulares. Isso, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, que por sua vez serve para a produção de ATP e é a fonte de energia do cérebro em condições de jejum prolongado. Então, quais são os destinos da cadeia carbônica? Os destinos são dependentes do que eles vão dar origem. Então, nós temos aminoácidos conhecidos como glicogênicos. Quando a cadeia carbônica, só a cadeia carbônica, gente, dá origem ao piruvato, porque o grupo amino já foi retirado. Estamos falando da cadeia carbônica da alanina. A cadeia carbônica da alanina dá origem ao piruvato. Agora, o triptofano dá origem ao piruvato. Só que o triptofano não se transforma só em piruvato. O triptofano também pode dar origem a acetoacetato. Então, quando ele dá origem ao acetoacetato, que é um exemplo de um corpo cetônico, nós vamos falar, ele é um aminoácido glicogênico, porque ele forma piruvato, ou ele é um aminoácido cetogênico? A gente vai ficar na dúvida. Mas existe uma terceira classe, que são os aminoácidos mistos, quando a cadeia carbônica pode dar origem a piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs, nós chamamos de aminoácidos glicogênicos. Quando os aminoácidos, a cadeia carbônica deles, dá origem a acetil-CoA ou acetoacetato, nós chamamos de cetogênico. E aquele como o triptofano, que dá origem tanto a piruvato como a acetoacetato, ele é um aminoácido misto. Então, para finalizar, né, nós fechando aqui o assunto, nós temos aqui uma visão geral do que eu falei na videoaula anterior e nesta videoaula. Nós temos situações onde o aminoácido, ele é útil para o organismo para a produção de proteínas endógenas, para a produção de aminoácidos e peptídeos. Tá? E esses aminoácidos ou vêm da degradação de proteínas endógenas, que não estão sendo necessárias naquele momento, ou porque não funcionam corretamente, e das proteínas da dieta. Esse aminoácido, quando a célula está precisando de energia, né, 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias. Esses aminoácidos podem dar origem ao alfa-cetoácido, que é a cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica pode virar piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs. Esse piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs podem ser oxidados em CO2 e água, quando necessita de energia, ou também parte dessa cadeia carbônica, de alguns aminoácidos, vai ser usado para formar glicose, né, pela gliconeogênese, que em quantidade dá origem ao glicogênio, pela síntese de glicogênio, que é a nossa glicogenogênese. Quando a cadeia carbônica dá origem a acetil-CoA ou corpos cetônicos, e quando o acetil-CoA é oxidado no ciclo de Krebs em CO2 e água. Lembrando que os corpos cetônicos, pessoal, também, tirando a acetona, também dão origem a CO2 e água. Então, além do destino dos alfa-cetoácidos, que é a cadeia carbônica, o grupo amino vai virar o íon amônio, e o íon amônio, por sua vez, vai se transformar em ureia e vai ser eliminado. Os aminoácidos são úteis, além da formação de outros aminoácidos, peptídeos e proteínas endógenas, nós utilizamos os aminoácidos para a produção de neurotransmissores, grupo M da hemoglobina, bases nitrogenadas, que nós vamos ver a partir do próximo assunto. Então, é muito amplo e muito rico, tá? O assunto de metabolismo de aminoácidos. E agora, finalizando, né, de verdade, nós vamos falar sobre as reações que envolvem a produção de outros compostos que têm nitrogênio. Então, a única maneira da gente obter nitrogênio é a partir da ingestão de aminoácidos.
Lembrando que nós também comemos nucleotídeos na nossa alimentação. E os nucleotídeos têm bases nitrogenadas, como adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Mas grande parte do nitrogênio vem, em proporções, vem dos aminoácidos. E o nosso corpo, ele sabe o quanto que esse aminoácido é caro. Nós temos o gás nitrogênio na atmosfera, né, no ar que nós respiramos, só que nós não absorvemos. Quem vai absorver isso são as bactérias nitrificantes. Então, as plantas recebem esse nitrogênio. E quando nós nos alimentamos de plantas ou de animais que comeram plantas, ou animais que comeram plantas, nós estamos obtendo nitrogênio ali proveniente dos nossos aminoácidos, que vão ser úteis para nós formarmos substâncias que têm nitrogênio. E uma dessas substâncias que tem nitrogênio e não é um aminoácido, não é um peptídeo e nem uma proteína, é a substância chamada histamina. A histamina nós produzimos a partir de histidina. Nós também temos tirosina, que é um aminoácido que dá origem aos neurotransmissores dopa, dopamina e norepinefrina. Nós temos o triptofano, que é um aminoácido que dá origem à serotonina. Temos o glutamato, que dá origem ao neurotransmissor chamado GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que vocês vão estudar esses neurotransmissores na disciplina de fisiologia humana, tá? E as enzimas envolvidas nessas reações de descarboxilação, então esses aminoácidos aqui vão sofrer retirada do grupo carboxila. E tirando esse grupo carboxila, vão surgir outras substâncias que têm nitrogênio e desempenham funções distintas. E essas enzimas precisam da vitamina B6 como cofator, que é o piridoxal fosfato. Aqui são ilustrações apenas para vocês verem, ó. Essa aqui é a histidina, tem o carbono, o hidrogênio, o carboxila, grupamino e aqui o radical. Ela perde o grupo carboxila e ao perder esse grupo carboxila, sobrou o restante da cadeia, que tem esse grupamino aqui, ó, o NH3 aqui. Essa molécula agora é chamada de histamina. Então, nós temos células como os mastócitos, que são células que são ricas em grânulos contendo esses mastócitos. Em algumas situações alérgicas, nós liberamos essa histamina, que dá a formação de pápulas, né, na estrutura da nossa pele, em situações, por exemplo, situações alérgicas. Então, aqui são pacientes com urticária pigmentosa, apresentando numerosas pápulas eritemato-acastanhadas no tronco. E aí, isso aqui foi tirado de um trabalho, né, de uma revista que eu peguei em português mesmo, só para a gente conhecer, que tem uma doença conhecida como mastocitose. A mastocitose é esse excesso de mastócitos ricos em histamina nesses indivíduos. Acomete poucas pessoas, mas convém a gente conhecer um pouquinho. Então, quem quiser fazer a leitura desse artigo, é um artigo gratuito que está na internet. Uma outra situação é quando nós produzimos, a partir do triptofano, deste aminoácido, a serotonina, que é um neurotransmissor muito conhecido, né, de vocês, a mídia coloca, que é o neurotransmissor do amor, do prazer, das sensações boas, da alegria. E esse neurotransmissor, ele é também envolvido no processo de aprendizagem, tá? Então, se, por exemplo, uma observação, a gente pode consumir o cacau, não tô falando do chocolate, hein, gente? O chocolate, ele tem gorduras e tem açúcares. Então, aquele chocolate que é rico em cacau, ele tem um teor menor de açúcar, sacarose, e um teor menor de gordura. Quanto maior a concentração. Agora, o pozinho de cacau, não tô falando de achocolatado, tô falando do cacau puro. Ele é rico em triptofano, tá? E vai gerar a produção de serotonina. Não é que o chocolate não tenha triptofano, tem, mas o teor é menor e aí você come muito chocolate achando que tá fazendo bem para sua saúde. Só que ali não está vindo só triptofano, tá vindo ali açúcares em quantidades inapropriadas, tá? Então, aqui, só para vocês verem, quando vocês estiverem estudando fisiologia, vocês vão estudar a questão dos neurotransmissores. Então, nós temos a sinapse química. Então, um neurônio se comunica com o próximo neurônio a partir de uma sinapse. E quando é uma sinapse química, é porque nesse local de encontro entre essa porção aqui chamada axônio, essa membrana desse neurônio é chamada de membrana pré-sináptica. A membrana do segundo neurônio é pós-sináptica. E o espaço
né, um pequeno espaço que tem entre os dois, nós chamamos de fenda sináptica, que aqui vai ser ampliada. Então, a fenda sináptica, olha aqui o nome, ó, fenda sináptica, esse espaço aqui, ó, não está em contato físico dessa membrana do axônio, do neurônio que está anterior, com esse neurônio que está aqui. O que é essas bolinhas roxas? As bolinhas roxas são os neurotransmissores que foram liberados, que estavam aqui. Então, tá aqui dentro, por exemplo, a serotonina está aqui dentro. Então, esse neurônio, para ele produzir esse neurotransmissor, tem que chegar para ele o triptofano, que é a matéria-prima. Então, o triptofano e essa enzima aqui, ó, triptofano descarboxilase, essa enzima, ela vai causar uma mudança na estrutura do aminoácido triptofano, que tem que chegar ali. Então, se uma pessoa tiver deficiência em triptofano, vai prejudicar a produção de serotonina, tá? E o que é a serotonina? Vocês vão observar aqui, ó, que foi retirado esse grupo carboxila. Então, aqui o grupo carboxila foi embora, permaneceu aqui, ó, o grupo amino, NH3, CH, tá? CH2, e aqui começa, né? O anel aqui. E uma coisa que tem diferente é essa hidroxila aqui em cima. Então, essa enzima não só tirou a carboxila, como hidroxilou. E isso fez com que essa estrutura remanescente aqui tivesse uma função de neurotransmissor. Então, os neurotransmissores são muito importantes para a aprendizagem. Então, quanto você está com o funcionamento adequado do seu cérebro, com as melhores condições possíveis, não só de neurotransmissores, mas também de lipídios de membrana. E também produção de ATP. Olha as mitocôndrias que estão aqui. Essas células gastam muito ATP. Então, se um neurônio, né, pensando no tecido neural como um todo, se a produção de ATP está prejudicada, se a produção de neurotransmissor está prejudicado, se a membrana não está fluídica da maneira que deveria, porque a composição não está apropriada, isso tudo vai prejudicar o funcionamento do neurônio, ou seja, do sistema nervoso central, e prejudica o aprendizado daquela pessoa. Se essa pessoa também não dorme corretamente, vai prejudicar o funcionamento. Então, é um conjunto de fatores. Então, nós temos que nutrir a célula para que ela esteja na melhor condição possível para funcionar. Por isso que eu mencionei para vocês, numa das aulas síncronas, a questão de fosfatidilcerina ser um lipídio de membrana importante para estimular a concentração, a atenção e a sociabilidade, tá? Entre as pessoas. E para finalizar, um outro neurotransmissor é o GABA, que é produzido a partir do glutamato. Mas lembrando para vocês que o glutamato presente como realçador de sabores, ele tem propriedades neurotóxicas. Então, cabe um estudo, principalmente pelos alunos da área de nutrição, para entender um pouquinho sobre o uso de glutamato como realçador dos sabores não ser apropriado para consumo humano, tá? Concluindo, então, o catabolismo de aminoácidos envolve reações de transaminação e desaminação. Para facilitar, nós dividimos o aminoácido em cadeia carbônica e grupo amino. Falamos o que aconteceu com o grupo amino, que ele tem que ser transportado numa forma não tóxica, permeável, que ele tem que ir até o fígado para ser convertido em ureia, e que existem outras substâncias nitrogenadas presentes na composição da nossa urina. Já em relação à cadeia carbônica, nós falamos que vai depender das necessidades da célula. Se a célula está precisando de energia, aquela cadeia carbônica do aminoácido vai ser útil para a produção de ATP. Se a pessoa tiver em jejum, a cadeia carbônica vai ser usada para formar glicose. Para formar também, se a pessoa tem jejum, vai utilizar a cadeia carbônica dando origem a corpos cetônicos, que é um combustível do cérebro em condições de jejum prolongado. E se a pessoa está bem nutrida, né, tá com excesso de aminoácido, a célula não tá gastando, não precisa gastar tanto ATP, porque o nível de ATP já tá alto, ela não tá gastando, porque o nível já tá alto, não tá gastando ATP, então o nível continua alto, e aquele aminoácido não tem onde guardar. Então, a cadeia carbônica dele vai ser convertida em ácido graxo e vai ocorrer a síntese de ATP. E falamos agora no final que existem situações onde os aminoácidos podem sofrer a perda da carboxila, né?
dando origem aí a neurotransmissores e histamina. Espero que todos tenham compreendido, visto a importância dos nossos aminoácidos e até logo para vocês. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham chegado até o final dos 50 minutos de aula de catabolismo de aminoácidos. Abraços!